Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estão com André Cardoso, espero que se encontrem bem e desejo-vos a todos um ótimo ano de 2024. E estamos agora a terminar a segunda semana, portanto hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro. Estamos agora a terminar a segunda semana de negociação dos mercados financeiros. Hoje vou trazer-vos uma visão dos mercados das commodidades, os mercados das commodities. Vamos abordar o ouro e a prata. Iniciar obviamente com o capitão do navio, com o dólar, mas também cobrir alguns dos grãos e algumas das criptomoedas, como não poderia deixar de ser, mas também não deixando o mercado de urânio de fora. Vamos tentar trazer até vós uma abordagem mais genérica desses mercados. E vamos começar aqui com uma visão também do DXY, do dólar. Posto isto, nós temos vindo a acompanhar esta trajetória em queda do dólar já desde setembro de 2022, portanto eu tinha projetado aqui este padrão de baixa a 113,40, e desde então que o mercado tem vindo a recuar. Temos, entretanto, a destacar de importância maior uma zona de suporte formada a 99,60, basicamente será aqui indicado como o nosso fractal mensal, e qualquer quebra abaixo desta zona de suporte, portanto, abre a porta aqui a mais movimentação em baixa, o que poderá abrir um ano de 2024 bastante pessimista para o mercado norte-americano, em particular aqui para o DXY, que poderá vir buscar aqui os mínimos anteriores de 2021, basicamente apontando aqui aos 92 dólares, já com um padrão simétrico projetado aqui, em função também da ação de preço que temos vindo a assistir. Temos inclusivamente aqui os 50% de retração, não tenho aqui indicado, mas temos aqui os 50% de retração de Fibonacci a atuar como elemento de resistência, portanto abrindo a porta aqui a mais movimentação em quebra ou em queda. Eu diria que deveremos estar atentos aqui a esta zona de suporte. É relevante porque poderá começar a desenvolver-se ou a formar-se um padrão caneca invertido, o que abre a porta aqui a uma tentativa eventual de recuperação, ao aproximar-nos do suporte, uma tentativa de recuperação e depois a eventual queda abaixo da zona de suporte. Portanto, estaremos atentos também a essa possibilidade desta caneca se vir desenvolver. Entretanto, também, esse mesmo padrão abrindo a porta, a movimentação em baixa, para o DXY, o que poderá no futuro também, portanto no futuro estamos a falar num período estendido de tempo, 6 meses a 1 ano, até ao final deste ano de 2024, poderemos mesmo ver aqui a formação de um padrão simétrico apontando aqui aos 92 dólares para o dólar. Obviamente que vai sempre depender da quebra desta zona de suporte, que irá favorecer mais movimentação em baixa para o dólar. Posto isto, vamos também baixar aqui o nosso time frame, nosso horizonte time frame. Vamos aqui até um horizonte de 4 horas, e o motivo pelo qual vos trago este time frame é simplesmente por causa da estrutura de preço que o DXY vem apresentando. Temos este canal descendente, e desde há algum tempo que temos vindo a ameaçar aqui este rompimento de estrutura, e dando referência também aqui a uma zona fractal de resistência a 103,10, que pode atuar como uma neckline para um eventual head and shoulders. Neste caso, a formação do ombro direito já começa a estender no tempo, criando aqui uma relação em função da formação do ombro esquerdo e o tempo da formação do ombro esquerdo. Portanto, já começamos a ver o ombro direito aqui a estender no tempo, além daquilo que foi necessário para a formação do ombro direito. Começa a criar aqui alguma divergência. Posto isto, pode ou não ativar-se ou validar-se este padrão, no entanto irá sempre depender do rompimento desta zona fractal de resistência. Não descartar também a possibilidade de queda no dólar ou de continuação de movimentação em queda. Ao aproximarmos os 61,8% de Fibonacci, também será importante destacar esta potencial zona de suporte para
para o Dixie a 101,56. A ver, vamos se em caso de recuo o Dixie consegue encontrar aqui alguma zona de conforto. Se não conseguir encontrar aqui a zona de conforto, provavelmente iremos ter aqui o ataque à zona de suporte anterior e eventualmente até, como já foi referido, eventualmente um retest aqui ao monthly fractal, ao suporte mensal, e então a formação desta cup and handle invertida que pode começar a desenvolver-se também para o dólar. Portanto, o processo acaba por ser um processo moroso, um processo de aguardar pela zona de preço e pela confirmação desses padrões antes de tomar decisões, mas genericamente poderemos ver que há parte, ou eu diria que além deste padrão invertido de heads and shoulders que se pode desenvolver acima do fractal de 4 horas, dos 103,10, apesar de termos aqui este padrão, todo o momento continua a ser em baixa, pelo menos por enquanto não se quebrar esta zona fractal, não abre a porta aqui a movimentação em alta, portanto continuamos a favorecer movimentação em baixa. Notem que neste momento o par, ou o Dixie neste caso, quando está a negociar com a média móvel de 200, aqui no 240 minutos, e continua a exercer pressão de baixa, portanto continuamos aqui a sofrer com essa média móvel de 200 que continua a exercer aqui alguma pressão de baixa. Posto isto, long term, ou diria de médio e de longo período de projeção, continuo com uma visão pessimista para o dólar. Obviamente que há certos níveis que, ao serem quebrados, começam a alterar essa perspectiva, inclusivamente aqui o weekly fractal aos 104,26, com uma recuperação forte acima desta zona de resistência, que pode muito bem começar a favorecer aqui alguma movimentação em alta mais significativa para o dólar, e então iniciaremos um processo de abordagem um pouco diferente daquela que teremos agora, que continua a ser, como já referi, pessimista, de baixa para o Dixie. Posto isto, vamos também abordar o ouro. O ouro que hoje acaba por ter uma sessão muito positiva. O ouro consegue recuperar aqui dos 20,17 e desde então, inclusive na sessão de hoje, temos aqui o rompimento deste canal, ou a tentativa de rompimento deste canal que se vem formando já desde finais de dezembro, desde 28 de dezembro, que se vem formando esta movimentação em baixa, que se vem formando este canal, e neste caso também uma resistência fractal a 20,45 que acaba neste momento a ser quebrada pelo ouro. Portanto, isto abre a porta também aqui a alguma movimentação em alta para o mesmo. A ver, vamos se consegue vir buscar aqui o suporte ou a resistência semanal. Estamos a falar de um fractal de maio de 2023, que foi quebrado, entretanto, à formação deste padrão simétrico. Portanto, temos aqui um padrão simétrico projetado a 21,26, e após a formação desse mesmo padrão tivemos o recuo quase de imediato no dólar. Posto isto, 61,8% de Fibonacci atua como elemento de pressão, elemento de suporte, temos inclusivamente um novo fractal a 20,13. Neste caso, tenho também já aqui um nível de Fibonacci projetado nesta zona anterior de resistência. Estamos a falar aqui imediatamente abaixo da zona fractal mensal, aqui aos 20,64, pode dar-se a formação aqui de um padrão, uma bearish shark pattern, um padrão tubarão aqui apontado aqui aos 20,64, imediatamente abaixo da zona fractal mensal. Inclusivamente este padrão pode mesmo ser forçado a estender aos 2,24, uma coisa de cada vez, obviamente que até pode reagir a ambos os níveis de Fibonacci. Podemos muito bem assistir a uma reação inicial aos 161,8% de Fibonacci e, entretanto, o preço a reagir em alta e, novamente, a reagir aos 2,24% de Fibonacci. Então, já não é a primeira vez que vemos esse tipo de reação em ambos os níveis de Fibonacci projetados como bearish shark patterns, uma delas aos 161,8% e depois, posteriormente, aos 2,24% de Fibonacci. Portanto, atenção a essas reações que possam surgir
no ouro. Em particular, obviamente, inicialmente estaremos atentos aqui a este ataque à zona fractal mensal, 61,8% de Fibonacci, já apontando aos 20,64. Portanto, abre a porta aqui a mais alguma movimentação em alta para o ouro. A prata também, obviamente, não irá fugir a essa possibilidade de movimentação em alta. Eu já tinha feito aqui algumas projeções em baixa em baixa, mas projeções de padrões de alta, projeções que me permitissem posicionar em alta, neste caso na prata, e tinha aqui algumas projeções a 21,36, neste caso, obviamente, isso implicaria a quebra abaixo desta zona fractal de suporte. Não se registra esse acontecimento, pelo menos por enquanto, a não ser que a prata comece também a recuar, e obviamente o ouro também irá acompanhar essa movimentação, se for o caso, mas neste caso tinha aqui uma estrutura uma estrutura já bem delineada na prata, e neste caso somos forçados já a ajustar, diria assim, esta mesma estrutura. Neste momento, aquilo que temos é uma cunha descendente, um descending wedge, pode muito bem desenrolar-se ainda, ou desenvolver-se este padrão, caso a prata comece a recuar a partir desta estrutura de resistência. Notem que estamos neste momento, como eu já referi, portanto, a ajustar a estrutura em função do desenvolvimento de preço, e aparentemente estamos dentro de uma cunha descendente. Pode muito bem dar sequência aqui a mais movimentação em baixa para a prata. Resistência significativa a 23,51, embora seja o nosso fractal intradiário de ontem, não deixa de ser relevante. É uma zona pivô entre a anterior zona de suporte e, neste caso, nova resistência a 23,51. Apenas a recuperação acima desta zona fractal poderá abrir a porta também aqui a alguma movimentação em alta. Fazendo uma projeção em termos de Fibonacci, podemos também pegar numa extensão de Fibonacci do último movimentação de baixa e tentar encontrar aqui alguma zona interessante de convergência. Neste caso, aos 23,60, temos aqui também os 161,8% de Fibonacci. Também poderá ser interessante verificar uma aproximação a esta zona de Fibonacci para a prata. Obviamente estamos sempre a falar em projeções, neste caso em particular, não estamos a falar em padrões completos neste preciso momento. Quando for o caso, obviamente estaremos cá também para referir a formação de determinado padrão. Neste caso ainda não é o caso de todo, ainda temos que aguardar aqui por alguma movimentação extra. Obviamente isto tudo irá sempre depender da movimentação do dólar. Se o dólar continuar a cair, é possível que a prata consiga recuperar também em conjunto com outros metais, em concreto em conjunto com o ouro. Vamos então passar aqui para uma visão mais abrangente também do crudo. Vamos até um gráfico diário e vamos dar destaque aqui a um padrão que se forma a $70, aliás, nos 70,13, para ser mais específico, 88,6% de Fibonacci. Estamos também aqui, ainda não está completa aqui a parte superior desta estrutura, mas temos aqui também já eventualmente o suporte de uma bandeira ou de um triângulo de consolidação no crudo. Temos que aguardar aqui também pela formação da resistência. Esta resistência ainda não está de todo formada. Na sessão de hoje tivemos aqui uma movimentação em alta interessante. Posso até mostrar-vos um gráfico de velas para verem esse dia positivo, uma white candle aqui a formar-se também no crudo. Em caso de termos novos máximos, poderíamos ajustar já o triângulo ou a bandeira já a esta mesma estrutura. Poderá ser o caso. Entretanto, continuamos aqui dentro desta estrutura de consolidação. Posto isto, não descartar a possibilidade de movimentação em alta, eventualmente aqui aos 38,2% de Fibonacci, $78,16 será o ponto Fibonacci de referência para o target para este padrão formado aqui nos $70. A ver, vamos se o crudo vai conseguir ir buscar aqui estes níveis de Fibonacci. Temos depois, posteriormente, se conseguirmos alcançar aqui os 38,2%, teremos depois que destacar os 61,8% de Fibonacci, também referência a este padrão como segundo target para o padrão bullish bat pattern. Entretanto, vamos agora mudar um pouco
daquilo que costuma ser o habitual das commodities que costumo trazer até vós, e vamos, neste caso, vamos até ao mercado neste caso do algodão, que também já necessita aqui de algum ajustamento neste período de consolidação, neste caso, formar aqui também, aparentemente, um eventual canal paralelo aqui neste período de consolidação, a ver, vamos se mantém aqui dentro desta estrutura. Bom, queria antes de mais aumentar aqui o nosso time frame para um gráfico semanal, isto porque este período de consolidação é, na verdade, muito mais estendido do que aquilo que estávamos a ver num gráfico de curta duração. Estávamos a analisar este período de tempo aqui muito curto, não deixa de ser um período de consolidação lateralizado após aqui esta queda significativa de mercado entre os 90 e os 75, 74 dólares. Portanto, temos aqui num período curto de consolidação, mas todo este período que já se estende por 434 dias, que já vem desde 17 de outubro de 2022, todo este período é um processo de consolidação após esta queda significativa que nós assistimos aqui anteriormente. Temos aqui um padrão interessante para acompanhar, mas que exige uma queda abaixo dos mínimos mais recentes, em particular aqui dos 74, 87, 74, aliás, na verdade, deixem-me apontar aqui em particular, 74, 77, zona de suporte mais recente, a quebra abaixo desta zona de suporte abre a porta a movimentação em baixa, portanto estaremos a falar sensivelmente a uma possibilidade de queda de cerca de 16%, cerca de 16, 17% ou 16,4% abaixo dos mínimos, de forma a podermos completar aqui este padrão projetado nos 62 dólares e 50 cêntimos. Portanto, este será um padrão bullish butterfly pattern, um padrão borboleta, projetado aqui nos 127% de Fibonacci. A formação deste padrão abre a porta aqui a uma movimentação em alta e, neste caso, a projeções acima deste range estabelecido, ou deste raio estabelecido aqui entre os 90 e os 75 dólares, abre mesmo a porta aqui a uma tentativa de recuperação aos 38,2% de Fibonacci, que estão projetados aqui aos 98,21. Portanto, neste caso, a formação deste padrão bullish butterfly pattern abre a porta a uma movimentação significativa para, neste caso, para o cotton, para o algodão, de cerca de 57% de valorização no preço. Portanto, estamos a falar entre os 62 dólares e os 98 dólares. Portanto, atenção a esta possibilidade também para este mercado, portanto, a destacar aqui esta eventual bullish butterfly pattern para o mercado do cotton ou do algodão. Entretanto, a destacar também no mercado, aliás, eu queria antes disto, pode ser o cocoa, também pode ser, a destacar também a eventual formação de um padrão aqui nos 1,68% de Fibonacci. Este padrão está apontado aqui, esqueci-me de referir aqui, aos 44,62. Mais uma vez, uma bearish crab pattern aqui projetada nos golden Fibonacci levels, que pode trazer o ativo de volta, ou a commodity neste caso, de volta aos 34,28, o equivalente a cerca de 23% em queda após a formação do padrão. Também a ter em consideração que estamos a negociar acima destes máximos de fevereiro de 2011, portanto estamos em novos máximos no mercado da cocoa, portanto 37,75, e estamos a falar agora nos 44,62 e eventualmente uma queda ou um recuo após a formação deste padrão também aqui nos 1,61,8% de Fibonacci. Vamos agora também a um mercado que pode servir como referência no setor do consumo. Neste caso, obviamente, estamos a falar não só no consumo genérico, no consumo global, mas no consumo norte-americano, apontando aqui também num gráfico semanal aos 51,67. Nós estamos aqui num período também de consolidação dentro daquilo que poderá ser um canal descendente de consolidação. Uma queda abaixo dos mínimos abre a porta aqui também, estamos a falar dos 64,60, abre a porta aqui a mais movimentação em baixa. Eu tenho aqui em particular em destaque um padrão, uma crab pattern, um padrão caranguejo,
apontado também aqui aos 51,67, a ver, vamos se irá acontecer. Neste caso, estamos a ameaçar aqui a estrutura de resistência deste período de consolidação. Pode muito bem dar-se alguma movimentação em alta. Obviamente, se isso acontecer, este padrão começa diria, a esvanecer-se, começa a ser um pouco, a perder a harmoniosidade do mesmo, visto que estamos a falar de padrões harmónicos, convém que eles se formem dentro de certos critérios, mas diria que se o mercado reagir em alta e se conseguir quebrar aqui alguma resistência, em particular aqui nos 74,37, estes máximos aqui, 74,37, os máximos anteriores, conseguindo romper aqui acima destes máximos, portanto começa a esvanecer-se a possibilidade de se formar este padrão aqui nos 51,67. Eu quero que o mercado continue aqui dentro deste canal e eventualmente quebre abaixo do mesmo, em algum ponto este ano de 2024, que consiga quebrar em baixa e que consiga também formar este padrão aqui nos 1,61,8% de Fibonacci. Será interessante a ver, vamos quando é que irá acontecer, provavelmente na altura, a meio do ano, aproximando-nos do terceiro quarto deste ano de 2024, é possível que estaremos perto desta zona de preço, se verificar essa minha expectativa de continuação de movimentação em baixo. Obviamente, como eu já referi, qualquer tentativa de recuperação em alta começa a esvanecer com a possibilidade de formação desse padrão e irei começar a pensar em alternativas ao mesmo. Posto isto, é só mais um a acompanhar, ainda não estamos de todo perto de formar qualquer tipo de padrão, mas é só mais um a acompanhar. Entretanto, também no mercado dos grãos, acompanhar aqui também o café no mercado, ou num time frame até diário, apontando aqui a uma zona interessante de Fibonacci, que começa a sustentar aqui o café, 180,90, 38,2% de Fibonacci, a ver, vamos se continua a oferecer suporte ou não. De qualquer forma, será relevante aqui esta zona dos 204,90, será interessante verificar se o mercado consegue quebrar aqui acima dessa zona fractal de resistência. Cup and Handle, projeções a 2,61, portanto uma quebra acima dessa resistência abre realmente aqui a porta a uma movimentação interessante. Estamos a falar sensivelmente de uma movimentação aproximada de 27% acima da zona fractal de resistência, portanto não descartar também aqui a possibilidade de movimentação em alta para o mercado de café, que está neste momento, atenção, aqui é uma estrutura de resistência que continua a exercer aqui alguma pressão, é necessário romper acima desta mesma, portanto a ver, vamos como é que o mercado vai reagir também nas próximas semanas e nos próximos meses também aqui no mercado do café. Notem que já reduzimos aqui para um gráfico diário, este é um padrão que pode acontecer num espaço de tempo mais reduzido em comparação com os mercados que eu vos tenho apresentado anteriormente. Corn, vamos agora aproximar-nos também aqui da zona de suporte ou da zona anterior de resistência aos 4,64, temos aqui uma zona fractal nos 44 ou nos 4,47, diria assim, apontando aqui, deixa-me também apontar aqui concretamente esta zona fractal de suporte, 4,47, uma quebra abaixo desta zona fractal abre a porta aqui à formação de mais uma bullish butterfly pattern, neste caso projetada aqui aos 407, assim aqui é, 127% de Fibonacci, imediatamente abaixo da zona de mínimos mais recentes. Atenção à possibilidade de se formar este padrão, também mais uma vez destacando aqui o potencial para uma movimentação em alta para este mercado, uma tentativa de recuperação que pode surgir de cerca de 40%, nada mais, nada menos, 39,1% acima do ponto de formação. Estamos a falar aqui dos 127%, dos $407 até aos $567. Portanto, atenção também a essa possibilidade, tendo em conta a formação desta bullish butterfly pattern. Entretanto, vamos até aos soybean, também ameaça a estrutura de suporte desta cunha descendente. Atenção aqui a possibilidade de movimentação em baixa, a quebra desta zona fractal pode de facto validar
não só um Heads and Shoulders, vamos também, deixem-me só tentar subir aqui até ao gráfico semanal, exatamente, queria mostrar-vos também aqui o gráfico, o que acontece anteriormente no Heads and Shoulders, neste mercado em particular. Poderemos estar aqui perante também mais um Heads and Shoulders, atenção à estrutura de suporte, a quebra do suporte poderá muito bem favorecer essa movimentação em baixa, agora no início de 2024. Projeções, temos aqui aos 127%, é o ponto de formação deste padrão, entretanto ligeiramente mais abaixo, o 8,86 será o ponto de projeção para este Heads and Shoulders Pattern. Portanto, uma queda abaixo da zona de suporte abre realmente a porta aqui, uma queda significativa para este mercado. De qualquer forma, a destacar também aqui a eventual formação deste padrão, desta Bullish Butterfly Pattern. E vou agora retirar daqui alguns níveis desta retração de Fibonacci. Portanto, temos aqui uma convergência entre os 78,6% de Fibonacci e o ponto de formação deste padrão. Portanto, eu vou manter aqui essa convergência no gráfico, mas quero também trazer-vos também, obviamente, a projeção de targets ou a projeção de potencial retorno para este padrão. Estamos a falar do padrão Bullish Butterfly Pattern, completa aos 127% de Fibonacci e, por norma, dá sequência a uma movimentação em alta, uma tentativa de recuperação da movimentação de queda anterior em cerca de, mais uma vez, 28,8%, apontando aqui aos 1,31, a ver, vamos que, na verdade, aos 1,31 nada, é aos 1.320, assim é que é, aos 1.310, apontando aos 38,2% de Fibonacci, uma recuperação também, ela que pode ser interessante de acompanhar também no mercado das soybean. Entretanto, vamos aqui ao rice, vamos aqui ao mercado de arroz, vou reduzir aqui para um gráfico diário, também uma estrutura interessante que vem sendo formada. Estamos inclusivamente aqui a negociar numa zona de padrão simétrico, uma projeção simétrica do primeiro movimento de alta, e estamos neste caso a negociar nos máximos dessa projeção. Após atingirmos este ponto dos 17,89, 17,90, começamos a ver aqui algum recuo no ativo. Obviamente que ainda é cedo para fazermos estas projeções para estes padrões aqui a baixos preços, 15, 13, na verdade pode formar-se aqui também aos 15,95 aqui algum padrão nos 1,61,8% de Fibonacci, pode muito bem recuar aqui até estes níveis. De qualquer forma, a destacar o padrão simétrico e a possibilidade de recuar também aqui no mercado de arroz, destacando também, obviamente, os 61,8% de Fibonacci, 17,87, não será de todo de descartar a possibilidade deste nível de Fibonacci atuar como elemento de pressão de baixa também para este ativo. Vamos agora mudar um pouco para o mercado de urânio, neste caso em particular, e vou aumentar também mais uma vez o gráfico para um gráfico semanal, para um time frame semanal. Vemos que temos aqui os máximos históricos do urânio de janeiro de 2011, 134,52, estamos bastante longe desses máximos, obviamente, mas estamos naquilo que poderá ser um processo longo, extenso de recuperação. Não quero com isto dizer que vamos ver estes máximos a ser atingidos novamente e muito menos num curto espaço de tempo ou médio. Se tal acontecer, irá ser com certeza num período muito longo de tempo. Pelo menos assim espero que aconteça. Não estou à espera que aconteça de um dia para o outro, nem num curto espaço de tempo. Conclusão, vamos identificando alguns padrões que nos permitam acompanhar este processo. Um dos padrões que eu estou agora neste momento a acompanhar é esta Cup and Handle, portanto este padrão que pode muito bem desenvolver-se aqui no urânio. Temos resistência a 31,60, será sempre importante destacar este nível fractal de resistência, apenas a rompimento destes máximos anteriores aqui de 2021 poderão favorecer aqui alguma movimentação em alta em direção aos 41,81. Essa movimentação em alta pode acontecer num imediato, pode acontecer também com períodos de baixa.
Entretanto, temos também aqui um padrão projetado nos 1,61,8% de Fibonacci, que pode ser importante referir aos 40,14. De qualquer forma, não descartar a possibilidade dos 1,13% de Fibonacci, ou 113% de Fibonacci, de exercerem aqui alguma pressão imediatamente acima da estrutura fractal de resistência, assim é que muitos traders irão posicionar-se em alta após o rompimento destes máximos. É natural que coloquem os stops imediatamente abaixo dos mínimos, ou imediatamente abaixo do seu ponto de entrada. Irão com certeza procurar por alguns destes fractais de suporte para colocar os stops abaixo destes mesmos mínimos. É natural que o mercado possa recuar, caçando aqui estes stops antes de favorecer aqui alguma movimentação em alta. Portanto, atenção aqui a alguma possibilidade de recuo antes de grandes movimentações em alta. Posto isto, destacar os 33,36 em primeiro nível de pressão. E se do mercado não conseguir, ou se o mercado não sofrer de todo qualquer pressão neste nível de Fibonacci e se continuar a rasgar a resistência, então aí sim iremos dar destaque aqui aos 40,13, aos 40,14 e à formação de padrões a preços a preços superiores. Inclusivamente, se ao formarem-se padrões a estes níveis de preço, estaremos a falar possivelmente ou eventualmente, ainda é cedo também para projetar este canal paralelo, mas ao vermos o preço a estender a estes níveis, é possível que estejamos a falar do reforço de uma estrutura de resistência de um canal ascendente paralelo que se possa começar a desenvolver também no desenrolar desse processo. Vamos também um mercado interessante para acompanhar, em particular aqui estes níveis de resistência dos 31,60, 31,36, vamos como vamos reagir aqui nesta zona e depois acompanhar também possivelmente mais movimentação em alta no mercado de urânio. Entretanto, vamos finalizar, como já tinha referido no início do vídeo, vamos finalizar com uma abordagem na Bitcoin e com uma abordagem também na Ethereum. Interessante, 48,629, estamos neste momento a negociar nos 61,8% de Fibonacci. Não deixa de ser importante destacar este nível de Fibonacci alcançado agora na criptomoeda, neste caso na Bitcoin. Vamos reduzir aqui o nosso time frame e vamos inclusivamente reduzir uma vez mais aqui um gráfico de 240 minutos para acompanharmos este processo mais detalhadamente agora que estamos a negociar aqui a novos máximos na Bitcoin e, como já referi, portanto, nos 61,8% de Fibonacci. O que temos aqui neste caso, eu vou mudar aqui para um gráfico de velas para vos mostrar também, para vos mostrar o porquê da referência a estes 47,021 que aparecem aqui no meu gráfico destacados. Estamos a falar do preço de fecho de todas estas velas já desde dia 8 de janeiro, que a Bitcoin não consegue quebrar, ou fechar, diria assim, não consegue fechar acima dos 47,021. Múltiplas tentativas tivemos aqui, quase todas estas velas conseguiram negociar acima, tivemos inclusivamente a formação de um novo fractal de resistência a 49,048, novo fractal, entretanto, a recuar e a fechar mais uma vez abaixo dos 47,021. Estamos a falar nada mais, nada menos de um Technical Double Top. Technical Double Top não é por ser um Technical Double Top que é diferente de um Double Top, aquilo que vocês costumam considerar um Double Top. Para mim, um Technical Double Top, a única coisa que diverge daquilo que vocês podem considerar um Double Top normal é mesmo esta zona de fecho. Considerar tecnicamente o preço não consegue fechar acima destes 47,021 e estas múltiplas tentativas a fechar abaixo criam aqui este duplo topo. Temos depois outro critério que é sempre necessário para a formação de um duplo topo, seja ele qual for, seja ele um técnico ou não. Temos sempre que procurar pela formação de uma V-shape, uma forma em V, entre os dois topos e, obviamente, que este padrão só se confirma após o rompimento da zona de suporte.
Temos fractal de suporte a 44,304. Apenas o rompimento desta zona de suporte irá favorecer movimentação em baixa. Estou em crer que é isso que poderá acontecer, tendo em conta até este aspecto mais técnico que eu partilhei aqui convosco. Não é um aspecto que pode não ser muito usual para vocês, este detalhe técnico, mas para mim é isto que define um duplo topo técnico, um technical double top ou um technical double bottom. Procuro exatamente pelos mesmos critérios de avaliação quando tento identificar um duplo fundo, tento encontrar uma zona de fecho do primeiro fundo, ou neste caso, como referido aqui no primeiro topo, e depois tento encontrar múltiplas tentativas de rejeição de fechar acima, ou neste caso a fechar abaixo, se estiver à procura por um duplo topo. Obviamente que, referindo mais uma vez, independentemente do aspecto técnico e de toda a tecnicidade que se encontra dentro destes padrões, este padrão apenas confirma com o rompimento de suporte. Por muito aspecto técnico e muita validação de detalhes técnicos que a gente tenha neste padrão, irá sempre depender do rompimento da zona de suporte. Portanto, atenção aqui também a esta zona de suporte na Bitcoin, que já agora destacar também esta zona fractal de resistência. Portanto, isto é uma zona, é a nossa weekly fractal. Portanto, esta foi a barreira de resistência anterior já desde dia 8 de dezembro. Portanto, e desde então que a Bitcoin consegue manter-se acima desta zona anterior de resistência. Portanto, esta também é a nossa zona da neckline para este duplo topo, o que confirma a veracidade do padrão de reversão, o que significa que esta zona pivô, se for recuperada, esta zona de resistência, se for recuperada, abre realmente a porta aqui a comportamento ou movimentação em baixa. Este movimentação em baixa pode muito bem ser muito mais significativo. Já tenho aqui até apontada outros níveis de Fibonacci a ser destacados no caso disso acontecer. Para já estamos a destacar aqui a estrutura de suporte deste double top, a ver vamos se a Bitcoin vai reagir em conformidade se romper a estrutura de mínimos anteriores. Entretanto, temos também Ethereum, que consegue vir também formar, neste caso, mais recentemente, um duplo topo. Na verdade, isto é quase in live, porque na verdade já tinha identificado aqui este padrão nos 26,38, 61,8% de Fibonacci, mais uma vez exercer aqui alguma pressão, neste caso na Ethereum. Já temos aqui inclusivamente um range estabelecido entre suporte e resistência, portanto já temos aqui uma zona de máximos e de mínimos estabelecidos na Ethereum, neste caso 25,61 e 26,85 como resistência. Estamos perante a formação de uma bearish crab pattern, um padrão caranguejo de baixa, abre a porta aqui a uma movimentação significativa também para a Ethereum. No entanto, agora com a formação deste duplo topo, abre também aqui a porta para esse padrão. Portanto, e temos aqui a destacar esta zona de neckline 25,62, tentar colocar-vos aqui essa informação também ao dispor. 25,62 será a estrutura de suporte para este double top para a Ethereum. Já agora, para terminarmos com o processo completo, tentar também aqui alguma projeção deste padrão. Não é muito significativa a projeção para este padrão de duplo topo, neste caso para a Ethereum. Estamos a falar apenas de alguns pontos abaixo da zona de suporte. É essa a expectativa que tenho para este padrão de duplo topo. Estamos a falar de uma projeção de 200% do movimento entre os dois topos, ok? Portanto, estamos a falar de uma movimentação, apontando aqui mais uma vez, de cerca de 2,38% abaixo do suporte fractal. O suporte fractal não tem a ver com um gráfico em linhas, mas tem sim a ver com os mínimos
alcançados a 25,62, ok? Esta zona fractal de suporte projetada abaixo, estamos a falar de uma projeção a 200% de Fibonacci, nada mais nada menos que 25,25. Não é uma projeção significativa, mas abre a porta aqui a mais movimentação em baixa, abaixo do suporte, obviamente, estaremos atentos também a essa possibilidade, até porque esta bearish scrap pattern tem como default targets aqui os 38,2%, portanto abre a porta aqui a um movimento mais significativo aos 24,61 e eventualmente até uma aproximação à anterior resistência, mais uma vez, muito similar àquilo que acontece com a Bitcoin, o Weekly Fractal, aqui de início de janeiro, salvo erro também, muito a convergir aqui com o dia 9 de janeiro na Ethereum. Portanto, atenção também aqui a esta estrutura anterior de resistência na Ethereum. Pode muito bem oferecer aqui algum suporte se for alcançado. Notem que a Ethereum neste caso está muito melhor comprada do que a Bitcoin. A Bitcoin está aqui já num processo de consolidação mais agressivo, diria assim, mais complexo, enquanto que a Ethereum teve aqui um movimento muito mais claro de alta após as notícias relacionadas com as ETFs das Bitcoins. Na verdade, a Ethereum a reagir com clareza a essas notícias, mas, entretanto, já a formar aqui alguma estrutura de potencial resistência. Posto isto, terminamos por hoje com as criptomoedas, a destacar em particular, tenho mais interesse aqui nesta Bitcoin, parece-me mais construtiva em termos de price action, a ver, vamos como se desenrola. Mas terminamos assim hoje com as criptomoedas, a nossa abordagem. Estaremos por cá também no futuro próximo, também a trazer-vos outras análises e outros mercados também, para tentarmos tirar aqui alguma informação útil. Posto isto, é tudo por hoje. Um grande abraço para vocês. Desejo-vos a todos um ótimo final de semana com os que vos são mais próximos, sejam eles vossos amigos ou familiares, e estaremos por cá já na próxima semana. Tudo de bom para vocês e até lá.